Ação conjunta fiscaliza frigoríficos para o cumprimento da lei. Denúncia: trabalhadores da Roseira Cereale sofrem com as péssimas condições de trabalho. Ivan Duarte fala sobre a CPI das obras da Avenida Fernando Osório. Documentário: entenda por que a lei dos meios de comunicação é uma necessidade para o país. No quadro cultural, reveja diversos artistas que passaram pelo programa. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. A trajetória do programa Nossa Luta é marcada por uma série de entrevistas com a participação da categoria da alimentação, ativistas, militantes, educadores e demais trabalhadores que lutam por um mundo melhor. Na parte cultural, o programa exibe semanalmente diversas participações de artistas de Pelotas e região. Com a produção de Maria Bonita Comunicação, reveja agora alguns dos principais momentos do quadro cultural. O que a gente percebe que muito da violência de Pelotas assim, se percebe pela segregação social que existe, né? A gente olha que no centro é uma realidade, a gente vai nos bairros é outra totalmente diferente. E isso até aumentando a violência e a gente quer trazer essa galera para mobilização negra, sabe? Tem aí uma outra forma de fazer as coisas. Mas essa característica do Agosto Negro é sempre nas escolas, nos bairros e os parceiros que a gente arruma assim sempre, tem entre elas diretoras de escola e tal, e as pessoas também que propõem também dão ideias, aí conhece o pessoal ali da secretaria, não, a gente consegue uma escola aqui e ali, eu quero dar tal oficina porque o Agosto Negro tem isso, a gente está propiciando a pessoas passarem seus conhecimentos também, sabe, são diversas outras conhecimentos que são passados, não só ali da questão negra. Esse ano a gente tem também sobre energias renováveis, sabe? E, enfim, a gente tem parcerias ali no Navegante, na Escola do Navegante, que a gente já fez atividade no ano passado, no Ginásio da Areal, na Escola Getúlio Vargas, lá no BGV mesmo. No Dunas também, no CDD, a gente vai ter atividade até no próximo sábado, agora dia 17, praticamente por quase todo dia, que também tem atividade do pessoal do hip hop ali do bairro, que é bem forte, assim, é uma galera que luta bastante ali também. E, enfim, assim, é essa característica, a gente tenta levar para os bairros a discussão para os jovens, que é a galera que vai vir ali no próximo para lutar, né? E esse ano também a gente está com a discussão sobre a redução da maioridade penal. E aí a gente, toda palestra já conversou com os oficineiros, olha, é esse tema, mobilizando a luta negra, e qual a opinião sobre a redução da maioridade penal? Qual a questão histórica que tem tudo por trás disso, sabe? A gente levar essa discussão para dentro das escolas, para os jovens, entre os professores, sabe? A discussão que a gente vai tentar fazer na sexta-feira também já é sobre isso, na abertura do evento. E, enfim, é isso, é trabalhar com os bairros, que muitas das vezes não é contemplado por muitos dos eventos. Tem vários eventos maravilhosos que tem em Pelotas, mas não chegam até esses bairros, sabe? E aí a gente tenta fazer ali, enquanto levar informação. Como que está a ideia do conhecimento público sobre as lutas negras? Por exemplo, as cotas, a redução da maioridade penal e tantos outros temas que envolvem também o negro, né? E também questões sobre o negro, única e exclusivamente. Como que está esse conhecimento? Existe, assim, uma falta de conhecimento histórico, por exemplo, da luta negra na maior das opiniões públicas? Falta de conhecimento existe, assim. A gente trabalha bastante com a Lei 10.639, né, que teve o primeiro congresso de pesquisadores negros, que foi agora no final do mês passado aqui na cidade de Pelotas, da região sul, foi aqui na cidade de Pelotas, e foi sobre os 10 anos da Lei 10.639, que é da obrigatoriedade da história africana e afro-brasileira nas escolas, e essa lei não é cumprida. Muitos dos educadores nem conhecem. Existem diversos tipos de formação o tempo todo, batendo ali na tecla, para ver se reduz um pouco do preconceito e do racismo dentro dos espaços institucionais. É céu, é terra, é mar, moçambiqueiro na beira do mar. Sou daquelas
que cobra o leite derramado. Vovó, que não era vaca, morreu seca, e seus bezerros brancos, hoje touros desmamados, ainda procuram tetas para seus rebentos viciados. Sou daquelas que cobra o leite derramado e não aceito esmola do que me foi roubado. Quanto esplendor naquele vestido de prata, Maria é destaque na noite multicor, mas quanta água, doutor, carregou na lata. Chua, 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 o morro pra sonhar tem 4 dias. Chua, chua, chua. O Oliveira Silveira escreveu 13 de maio. 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas como este verso, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada, seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada. O que adianta? É que eu e meus irmãos estamos tomando força, bebendo ideias e nos conscientizando, pois a liberdade é como um salto. O impulso são os nossos punhos. Agololaro, ia um arô, arocoroloxum, ia um oxum, leque leque lolefu, ia o efu, eminu leque odamio, mara um axé, axé, mara um axó, axé, mara um jé, axé, mara um batá, axé, mara um ilê, axé, mara um omó. Axé, Iami, Oxum lá, Ibaunlê, Axé Nijna. Por que não existe mãe branca? Ora, já se viu, é muito desaforo. Sou negra sim, para um negro me chamar de pretinha. Não sou peça de sua prostituição, nem para seu fogão, nem para serviçais da vida, mas sim para o batuque do meu povo guerreiro, nas favelas, nos morros, nos quilombos ou nos terreiros de candomblé. Minha mãe não é Nossa Senhora, mas sim Iemanjá, rainha das águas, sereia do mar. Meu herói não é Princesa Isabel, mas sim Lélia Gonzalez, Zumbi dos Palmares. Como é bom ser negra! Como é bom ser negra para toda esta beleza! Sou negra e princesa do Congo, em Angola, na Nigéria, na África do Sul ou no Brasil. Sou negra, apesar de você me chamar de jambo, mulata, cor de cuia, cor de jambo, moreninha ou qualquer outro matiz. Sou negra e não vou reforçar o sistema que está aí. Sou negra apesar de você não querer admitir. Saiba como anda a CPI para apurar as irregularidades nas obras de recuperação da Avenida Fernando Osório, na zona norte de Pelotas. O programa Nossa Luta traz uma entrevista exclusiva com o vereador Ivan Duarte, que fala sobre o assunto. Ele conversou com o presidente do Sindicato da Alimentação, Laíde Matos. Confira. O programa Nossa Luta entrevista hoje o vereador Ivan Duarte. O vereador Ivan Duarte é um dos signatários da listagem de vereadores que assinaram para a criação da CPI da Fernando Osório. Vereador, qual é o fato determinado que levou à criação desta CPI? A CPI ela surge a partir de uma entrevista no Diário Popular do empresário, dono da empresa construtora pelotense, empresário Luiz Roberto Ponte, pessoa bastante conhecida. Ele já foi deputado federal, né? E ele, ao se defender de uma acusação da prefeitura de que teria feito mal à obra da Fernando Osório, ele procura a imprensa e diz o seguinte: eu tenho 187 memorandos onde eu alerto, a nossa empresa alerta a prefeitura de que o projeto que vocês fizeram está mal executado. E ele chega a dizer que a camada de asfalto nos trechos da Fernando Osório teria que ser 6 centímetros e a prefeitura fez com 2 centímetros, que era para espichar a obra. E aí é evidente que não teve como
sustentar o trânsito, né? Uma camada muito fina. Então, com isso, a gente entende, lá o grupo de vereadores entende que foi jogado dinheiro fora. Uma obra foi feita para não durar absolutamente nada, para inaugurar apenas, né? E então a gente quer instalar uma CPI, provavelmente no início da semana que vem a gente já vai fazer a instalação da CPI, né? Que é para trazer a empresa, trazer outras empresas do consórcio, ouvir os moradores dali, ouvir a prefeitura, né? Para a gente cobrar essa obra, no final da CPI, o que a gente quer é isso, é a obra feita como deveria ser feita. Além da questão do asfalto, tem algum outro tem outros problemas naquela... A obra o que foi? Foi uma revitalização da avenida? A obra são três partes, tá? Tem da Avenida Fernando Osório até a BR, né? Até lá, da Bruno Chaves, aquela que entra ali para o Colégio Mário Quintana, para Anhanguera, até lá a Fernando Osório, até a BR, até 116, é uma parte. A outra parte é dali até a Dom Joaquim. E a terceira, que eu estou dividindo aqui, é a ciclovia, que foram três coisas diferentes, né? Nos três tem problemas. Na primeira parte, que surge, a ideia inicial surgiu lá no ano 2000 e pouquinho, no governo Marrone ainda, naquelas verbas captadas naquele Pelotas Metrópole, ali foi feito o pedido, junto com outras cidades, não sei se todo mundo lembra daquilo, mas era junto com Bagé, com Rio Grande, Santa Maria, Uruguaiana e Pelotas. 5 cidades se consorciaram para pegar uma verba do Banco Mundial, né, e para fazer uma série de obras. Com isso eles conseguiam verba maior. Quando entra o governo Bernardo Fetter, eles trocam de nome, passa a ser Polo do Sul, né? E eles refazem os projetos, e aí diminuíram um pouquinho a Fernando Osório naquele trecho ali. A Fernando Osório passa então a ser, esse projeto passou a ser da Anhanguera até a BR, esse é um trecho, né? Depois, com uma emenda parlamentar, veio dali da Anhanguera até aqui. Na primeira obra, eles fizeram, por exemplo, aquelas elevações que existem ali, compridas e tal, um tipo de um quebra-mola gigante, assim, fizeram muito alto, tiveram que baixar. E a ciclovia foi feita em péssimas condições. Na segunda parte, a parte da Anhanguera até a Dom Joaquim, aí que está esse problema todo das camadas espichadas de asfalto, onde o asfalto não dura um mês, porque não, muito caminhão circulando, muito caminhão pesado, né? O que tinha que ter 6 centímetros tem 2. A prefeitura reuniu com a empresa, né, com o consórcio de empresas, e pediu para eles refazerem, dizendo que eles tinham errado. O empresário veio a público e disse: não, vocês refizeram para espichar a obra, nos ordenaram a fazer algo irregular. Nós fizemos, mas alertamos em vários momentos. Mas se havia recurso para fazer 6 centímetros, foram feitos 2. O empresário disse que fez 2 porque foi mandado fazer 2. Exatamente. Os outros 4 centímetros, o recurso para os outros 4 centímetros, onde é que foi para? Isso nós vamos examinar. Parece que o empresário não teria recebido, então. Não recebeu. Houve, inclusive, uma discussão, depois da obra feita, sobre o recebimento da obra. Se a prefeitura iria ou não receber a obra. Lembro. A prefeitura, neste governo, recebeu e pagou. E esses valores vai ser objeto também de estudo pela CPI. Sim. Então a CPI começa a funcionar na semana que vem e ao fim e ao cabo, constatando-se as irregularidades, a intenção dos vereadores é buscar o ressarcimento desses valores, enfim, qual é a intenção, se confirmado que aparentemente está errado. Não, as responsabilizações depois, se a gente souber que houve desvio de verba, coisa, a gente pode ter para a área criminal e tal, mas o objetivo que nós conversamos lá é que a obra seja feita. Ali foram gastos, as duas partes que eu mencionei, né, que a Anhanguera é um divisor para lá e para cá, 7.600.000 numa obra e 8.400.000 na outra, né? Isso em valores da época, agora atualizando vai dar mais, né? Então isso dá quase 16 milhões, né?
A gente quer ver se foi gasto isso, primeira coisa. E depois, onde tem problemas, alguém vai ter que ser responsabilizado para que a obra tenha a qualidade que uma obra dessa exige. Esse é o objetivo central da CPI. Nós ouvimos o vereador Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, um dos proponentes da CPI da Fernando Osório. Enquanto a Globo atacava a lei dos meios na Argentina, dizendo que a liberdade estava sendo ameaçada, o povo e os jornalistas argentinos comemoravam o avanço democrático na legislação dos meios de comunicação do país. A nova lei, consultada antes de ser aprovada pelo povo argentino, que substitui a antiga, escrita sob as sombras da ditadura, foi muito elogiada pelo relator da liberdade de opinião e expressão da ONU, revelando uma enorme mentira vinculada pela imprensa brasileira. Assista o vídeo a seguir e entenda por que a lei dos meios é uma necessidade urgente. A Sociedade Interamericana de Imprensa, que reúne 1.300 empresas de mídia do continente, declarou hoje que o estado da liberdade de imprensa na Argentina está em crescente deterioração e que a legislação tem permitido a interferência do governo no conteúdo dos meios de comunicação. Um grupo de jornalistas argentinos entregou à Sociedade Interamericana de Imprensa um documento em defesa da lei de meios, assinado por pelo menos 1.000 pessoas. Reunidos com o presidente da CIP, Gonzalo Marroquín, os jornalistas defenderam a lei aprovada em 2010, que impede a formação de monopólios. Eles pediram que a organização colabore para que todos os meios argentinos cumpram com a lei. A CIP está em Buenos Aires para avaliar a liberdade de imprensa no país. Gabriel Mariotto, periodista, catedrático, político de Argentina. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa y no es la ONU ni la UEA, es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina, que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares. El respetado periodista Federico Fasano, director de diario La República de Uruguay, identifica claramente esos intereses. Bueno, la CIP siempre fue el Ministerio de Colonia Informativo de los Estados Unidos. Así, desde su origen, que tiene un origen espurio, nace en la Cuba de Batista, ¿no? Y además son los grandes propietarios de los medios de comunicación los que la integran. Hay una confusión, se cree que son los periodistas, no son los periodistas, son los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Es decir, ahí está representada la florinata de la apropiación privada de un bien común que es la cultura, el conocimiento y la información. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, nació en 1943 en la Cuba del dictador Fulgencio Batista. La CIP fue la encargada de ejecutar las campañas mediáticas de desprestigio y ataque a numerosos gobiernos de América Latina organizados por la CIA. ¿Sabes qué? En el 2000, la CIP inauguró en Miami el edificio Jules Du Bois. Jules Du Bois, el homenajeado, nada tiene que ver con el periodismo o la libertad de expresión. Du Bois fue un oficial de la CIA encargado de diseñar los principios y la doctrina de la CIP. Aqui, hoy, en este lugar... Durante a última ditadura militar, a empresa Papel Prensa, única produtora de papel para jornal do país, passou às mãos dos principais jornais em sociedade com o Estado. Em troca, ofereceram um tratamento cúmplice com o sistema de terror recém-começado. Enquanto isso, está sendo investigada a responsabilidade de delitos de lesa humanidade que envolvem diretores dos 2 diários que ainda estão em propriedade dessas ações, Clarín e La Nación. O parlamento vai debater sobre a prerrogativa de deixar o Estado encarregado de regular o preço, a produção e o acesso ao papel de todos os meios gráficos do país. Como una sola entidad, hicieron todo el esfuerzo junto con el Estado
democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Primeiro eleitão, o governo não vai conseguir explicar, né? Porque continua aquela velha história da promiscuidade entre lideranças sindicais pelegas e o governo peronista. Exatamente, é o típico peronismo. O principal líder sindical argentino, Hugo Moyano, é um dos poderosos do governo da Cristina Kirchner, talvez o mais poderoso no poder, o mais poderoso dentro da estrutura do governo. Então, quer dizer, na verdade, todo o movimento sindical segue as ordens do governo. O governo tem tentado censurar a imprensa há muito tempo, principalmente. Com a oposição enfraquecida no Congresso, o único adversário de Cristina vem do sindicalismo. No discurso de posse, a presidente disse que não vai aceitar chantagem dos sindicatos. A resposta veio rápida. O secretário-geral da CGT, a principal organização sindical da Argentina, Hugo Moyano, foi aliado incondicional de Néstor Kirchner. Mas hoje diz que o diálogo com a presidente Cristina está suspenso, porque foi cortado por ela. E avisou que nas negociações salariais deste ano, os trabalhadores não vão cobrar a inflação oficial, mas sim a inflação dos supermercados, bem mais alta. Lo lamentamos, pero no vamos a dejar de... O principal líder sindical argentino, Hugo Moyano, é um dos poderosos do governo da Cristina Kirchner, talvez o mais poderoso. O único adversário de Cristina vem do sindicalismo. O mais poderoso. Novos bloqueios impediram a circulação de jornais na Argentina e provocaram mais reações em defesa da imprensa livre. A reportagem é da correspondente Délis Ortiz. De novo na primeira página, jornais impedidos de circular. Foi na província de Córdoba, a segunda maior do país. 70% da tiragem dominical dos diários La Voz del Interior e Dia a Dia não puderam ser distribuídos. Os dois são do grupo Clarín, que no dia 27 não circulou, também por causa de um bloqueio. Bloqueo de Clarín a sus empleados. El 9 de marzo, después de muchos años, la empresa nos ha reinstalado en nuestro puesto de trabajo, pero no nos da tarea, con lo que está violando la reinstalación y el acuerdo que se firmó acá en el Ministerio de Trabajo y la resolución que dictó la justicia en el 2009. E uma nova denúncia do grupo Clarín deve aumentar a tensão. A empresa afirma que foi vítima de uma tentativa de extorsão e diz que um sindicalista ligado ao governo foi flagrado ameaçando impedir a circulação do jornal se não recebesse 9 milhões de pesos, o equivalente a 3 milhões e 600 mil reais. Diante da crescente ameaça aos meios de comunicação, o governo federal se limita a dizer que são questões sindicais legítimas e a reafirmar sua política de não repressão ao que classifica de protestos sociais. Luchamos contra a explotação, pero que não temos tampoco que permitir que surja outro fenômeno, que é o de la extorsión. Por allí, sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos y no se dan. Darcy Rocha fala sobre a ação conjunta da CNTA em parceria com os sindicatos da alimentação do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, fizeram em fiscalizar a regulamentação da norma 36. A Confederação dos Trabalhadores da Alimentação, a CNTA, em parceria com os sindicatos do ramo do Estado do Rio Grande do Sul, vem integrando ultimamente uma força-tarefa montada aqui no Estado do Rio Grande do Sul pelo Ministério Público do Trabalho
e também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa força-tarefa tem o objetivo e a tarefa de fiscalizar a NR36. Para quem não sabe o que é a NR36, é a norma regulamentadora que hoje regula o trabalho nos frigoríficos. A CNTA, acompanhando o Ministério do Trabalho e o Ministério Público, participou de visitas às fábricas de frango em Passo Fundo, a Minuano, e também em Montenegro, a JBS. Ambas as fábricas foram fiscalizadas e ambas as fábricas tiveram setores interditados, haja visto o risco eminente de vida oferecido aos trabalhadores. Outro item que foi fiscalizado e que as empresas foram notificadas é pelo ritmo de trabalho, ou seja, o excesso de ritmo de trabalho, o excesso de movimentos repetitivos que vem levando os trabalhadores do ramo ao adoecimento. Portanto, a Confederação participa dessa força-tarefa, vai acompanhar todas as visitas no estado do Rio Grande do Sul, primeiramente no setor de aves, depois iremos para os frigoríficos de bovino. E estamos satisfeitos com esse trabalho, porque esse trabalho visa a melhorar as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores. Não é possível mais conviver com as doenças ocupacionais geradas pelos setores de frigorífico, onde leva os trabalhadores ao adoecimento precoce, muitos deles à aposentadoria e com condições irreversíveis, que os trabalhadores, mesmo consultando, mesmo indo ao médico, mesmo fazendo cirurgia, não voltam mais a trabalhar. Portanto, não admitimos mais isso no estado do Rio Grande do Sul e essa força-tarefa tem esse objetivo. A CNTA e os sindicatos vão participar efetivamente. E as ações continuam nos frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul e nas próximas edições do programa Nossa Luta vamos trazer mais informações. A ação sindical desta semana está em frente à empresa Cereale, localizada na Leopoldo Brode. O que está ocorrendo nessa empresa? O que ocorre nessa empresa é, na área de descanso dos trabalhadores, há apenas um sofá para 30 funcionários. Tinha umas cadeiras, mas foi retirado do local. Portanto, os funcionários não têm local para descansar. Também ocorre no refeitório apenas 2 micro-ondas para aquecer comida. No horário do meio-dia, há mais de 30 pessoas que querem esquentar o seu alimento. E levam em torno aí de 20 a 30 minutos para conseguir aquecer a sua refeição, sendo que o intervalo é apenas de 1 hora. Esta empresa, além de não dar a refeição, ainda obriga os trabalhadores a passar todo esse trabalho para aquecer o seu alimento, a sua refeição, tão necessária para uma jornada longa aí de serviço. O sindicato vai continuar de olho nessa situação. O que foi encaminhado? Nós estamos fazendo denúncia ao Ministério do Trabalho para que se solucione este problema. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.